Ok. Como que o senhor enxergou a reação do meio jurídico ao posicionamento do Supremo sobre a questão da prisão em segunda instância? Eu sempre tive comigo que não era necessário aguardar o recurso especial junto ao Superior de Justiça, nem o extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, há 2 anos atrás eu levei esse tema ao plenário do Supremo Tribunal Federal, num caso relativo a Luiz Estevão, que foi condenado e estava já com mais de 26 recursos só no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Quando eu recebi o processo em meu gabinete, ele estava naquele dia, era o último dia para decidir, porque no dia seguinte já haveria a prescrição. Ou seja, se eu não tivesse tomado uma atitude drástica de entender aqueles recursos protelatórios, o que foi confirmado pelo colegiado, ele estaria solto, porque teria prescrito através deste artifício de inúmeros e inúmeros recursos. Então eu penso que essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi correta, porque havendo já os juízos ordinários que julgam o fato, os tribunais superiores julgam a legalidade. Ele não julga se o fato ocorreu ou se o fato não ocorreu, ele julga a legalidade. A não ser naqueles casos em que originariamente o Supremo tem que julgar, que são os casos chamados de autoridades com foro de prerrogativa de função, como os parlamentares e os ministros. Pois bem, mas nos casos normais, o que ocorre? Um juiz na sua cidade, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, no seu estado, na sua região, é que analisa se o fato ocorreu, se o fato não ocorreu, se houve culpa, se não houve culpa. O que os tribunais superiores decidem? Se aquilo ocorreu dentro da legalidade. E 98% dos casos, 99% dos casos, aquilo ocorreu dentro da legalidade. Então, a execução imediata não vai impedir, por exemplo, ainda a análise dos habeas corpus, que nós julgamos sempre no Supremo Tribunal Federal, depois de já passar pela instância do Superior de Justiça, depois de já passar por um tribunal local e de um juiz de primeira instância. Então, nós temos hoje enormes mecanismos de proteção ao acusado, garantindo a ampla defesa. O Brasil é um dos países no mundo que mais garante ampla defesa, até porque nós passamos por 2 períodos de governos autoritários, que foi o período Getúlio Vargas do Estado Novo de 37 a 1945 e depois o governo militar de 1964 a 1985. Com isso, a Constituição de 88 criou mecanismos enormes de proteção à defesa do cidadão. E nós temos isso e o judiciário sempre está aberto à decisão. Eu mesmo recebo em torno de 10 a 15 habeas corpus por dia em meu gabinete para análise. Se identifica-se ali uma ilegalidade, nós decretamos essa ilegalidade. Mas a verdade é que 90% dos casos, e muito mais do que isso, são casos que ocorrem dentro da normalidade. As mulheres me ajudam. Pensarem de contigo. Eu venho sozinho. Eu vou entrar em qualquer bar. Eu faço meu caminho. Não sei se vou voltar. Estou a 2 passos do paraíso. Eu vou pra baixo onde estou. Estou a 2 passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer. Bye bye. Mais uma nova série. Dedique essa canção aqui você eu não lembro. Tudo não. Mas eu sei que ele também sabe cantar aquela assim. Peraí que eu vou tocar. Radioatividade leva